E eu volto a falar agora sobre o aumento no preço dos combustíveis ao vivo com a repórter Danila Bernardes. Danila, encher o tanque hoje está um luxo, não é? Que luxo, viu, Michele? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Eu mesma não consigo nem lembrar qual foi a última vez que eu fiz essa audácia de encher o tanque do meu carro. A gente sempre fica naquela expectativa, né, de que vai abaixar, então eu coloco só um pouquinho hoje para ver se amanhã o preço está mais em conta e acaba que só está aumentando. E com esse anúncio agora feito pelo Conselho, o Conselho Nacional de Política Fazendária, né, que divulgou aí essa tabela que nós mostramos na reportagem no bloco anterior, mostrando aí que vai ter reajuste em vários estados, inclusive aqui em Goiás a expectativa é que atinja principalmente a gasolina, aí que pode aumentar, segundo o Sindiposto, até 2 centavos no litro, e também esse valor às vezes pode ser repassado, às vezes não. Então a gente fica naquela expectativa de saber se realmente vai aumentar aqui em Goiás ou não. A gente vai conversar agora aqui também com alguns motoristas que estão abastecendo. Qual que é o nome do senhor? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Roberto. Senhor Roberto, o senhor trabalha com carro? Eu trabalho com logística, com entregas, e está ficando um absurdo a gente trabalhar com esse valor, não vai aumentar mais. Realmente é decepcionante, né? Porque fica o preço do combustível muito caro e aí a gente trabalha, o lucro fica muito pequeno, é um absurdo. O senhor está conseguindo encher o tanque, está colocando só um pouquinho, como que está? Não, eu não consigo encher o tanque de forma alguma, né? Você coloca e fica procurando os postos aonde que acha mais barato ainda, vai pesquisando, porque não dá para encher o tanque com esse valor, não. Com essa notícia de que a partir de quinta-feira pode aumentar ainda mais, como que fica a situação? Olha, a situação que nós trabalhamos com logística, isso aí realmente fica muito frustrante para a gente, sabe? Porque a gente já, como se fala assim, já ganha pouco. E com o aumento do combustível, realmente vai causar um transtorno muito grande. Eu vejo assim uma forma que pode até parar de novo, como aconteceu o ano passado, se não me engano, em maio do ano passado. Roberto, obrigada pela participação do senhor, viu? Boa viagem. Nós vamos conversar agora também com um economista, o Jefferson de Castro Vieira. Ele é economista e professor universitário. Professor, eu queria que o senhor tentasse nos ajudar aqui a entender. Já dá para saber aí um valor que vai aumentar a partir de quinta-feira? Tem alguma conta aí que economista consegue decifrar ou ainda é um mistério? Olha, é um mistério ainda, mas a expectativa é de chegar a R$5 o preço da gasolina. R$5, inclusive aqui em Goiânia. Isso pesa bastante no bolso do consumidor. Nós percebemos que a inflação ela aumentou um pouquinho no mês de abril. Nós estamos na faixa de 5% já de inflação. E o aumento de preço de combustível pega principalmente no bolso do consumidor aumento de preço de alimentos, de serviços prestados. Agora, o que mais que influencia o preço do combustível? O que é que influencia esse valor? Alta do dólar, crise, situação política, isso tudo influi para que chegue a esse preço? Influencia muito. O preço do combustível no Brasil hoje ele é determinado pela variação do dólar internacional. Então nós percebemos que há uma guerra hoje, uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Então isso, de certa forma, tem provocado uma certa incerteza no mercado mundial, jogando o dólar para cima. E também uma incerteza na política econômica do governo federal. Então esses dois fatores, a guerra comercial internacional e a incerteza, então de certa forma isso tem trazido um aumento do valor do dólar com relação ao real, e isso acaba refletindo na política de preços do Brasil. Agora, professor, impacta não é só na questão de abastecer aqui, né? Não é só encher o tanque ou não. Impacta também em várias outras coisas, como alimentação. O que mais que o preço do combustível pode influenciar e ter aumento? Olha, o consumidor brasileiro ele já gasta em média 8,9% para manter um automóvel. Só com combustível dá 4,3%. Então todo o aumento acaba pesando no bolso do consumidor. Isso é muito ruim numa situação econômica hoje de desaceleração da atividade econômica. Existia uma expectativa muito forte no início desse ano da economia crescer 2,5% e agora a previsão é de crescer na faixa de 1,5%. Então isso é muito ruim porque desestimula mais uma vez a atividade econômica do Brasil. Pode então impactar na questão dos alimentos, do transporte público, de tudo? Impacta substancialmente. A gente percebe já na questão de alguns alimentos, o preço do tomate, da cebola, todos esses produtos já tiveram um impacto significativo e agora podem ter mais ainda, porque todo o transporte
desses produtos de legumes e de verduras são todos feitos por automóveis. Esse reajuste é anunciado pelo Conselho é principalmente na questão da gasolina, mas também tem expectativa de aumentar o etanol, inclusive até o diesel, mesmo com a ameaça aí dos caminhoneiros de fazer novas paralisações, né? Isso de certa forma, isso preocupa, porque nós estamos já num momento de safra de etanol. Pois é, na safra não deveria abaixar o preço? Acho que o interessante seria baixar o preço. Agora, o que falta no Brasil é uma política da questão de combustíveis. Nos outros países, e no momento que você tem variação de dólar, quando você tem ganho, você pega uma parte desse dinheiro e guarda. E quando você tem momento de perda, você pega e coloca para manter o preço de certa forma estável. Então, no Brasil não tem uma política de regulação de preços de combustíveis. Então, no momento de boa safra, etc., você tem que pegar o dinheiro e guardar, e no momento de vacas magras, você tem que colocar esse dinheiro para segurar a questão do preço do combustível. Então, falta uma política no Brasil do preço de combustíveis. Para o transporte é muito ruim em termos de logística. Nós já tivemos uma greve muito séria no ano passado, em maio, que praticamente arrebentou o Brasil, jogou o Brasil nas traças, arrebentou com o crescimento econômico, e para o transporte coletivo, para o transporte de cargas, isso é muito ruim, porque ele não sabe quanto vai ser o preço que ele vai pagar do combustível. Professor, agora uma última pergunta para o senhor. Diante dessa situação toda, ainda existe alguma alternativa? O que o cidadão tem que fazer para conseguir equilibrar aí as contas? Olha, cada vez mais ele tem que buscar postos de gasolina que tenham um preço mais baixo, porque pesa muito. A gente percebe o consumo de combustíveis no Brasil, em Goiás, caiu agora no último mês, a pesquisa mostra isso. Então, isso sinaliza o quê? Que o cidadão, de certa forma, ele está deixando de andar de automóvel justamente por causa do aumento do preço do combustível. Muito obrigada pela participação do senhor, pelos esclarecimentos. Acho que agora ficou bem claro, mas ainda segue aí esse mistério para saber para quanto vai a gasolina aqui em Goiânia a partir da próxima quinta-feira. A expectativa do Sindiposto é de até 2 centavos, mas os economistas afirmam que pode chegar até R$5 a gasolina, né, um aumento de 2 centavos no litro, mas os economistas dizem que pode chegar até a R$5, que seria um aumento bem maior. Michele, a gente vai continuar acompanhando isso e na quinta-feira com certeza trazemos notícias aí para os nossos telespectadores. É com você. Certo, Danila. Eu estou com os economistas, porque 2 centavos eu nunca vi, não acredito nisso. Obrigada, Danila. Boa tarde para você.